Como o nosso canal completou 10 anos, eu estou lançando um desafio. Eu vou fazer pelo menos 10 vídeos com temas que marcaram a história do nosso canal ao longo desses últimos anos. Ou seja, aqueles temas que foram mais visualizados, debatidos, comentados, aqueles que eu recebi um feedback maior, eu vou estar resgatando para falar com você aqui, tá certo? Essa é uma boa maneira da gente reativar esse canal e agora, como eu falei, o ano de 2025 todo, nós teremos muitos conteúdos. Para começar, escolhi já de cara um tema que eu venho falando dele desde o início do canal, na verdade, desde 2015 que eu venho tocando nesse assunto, aprofundando. Acredito que eu seja um dos primeiros na rede social a aprofundar nos temas do estoicismo. Então, nada melhor do que começar com esse tema e eu quero falar sobre o Epicteto. Foi um filósofo grego pertencente à escola estoica, mas viveu boa parte da sua vida em Roma como escravo. O próprio nome Epictetus, no grego, quer dizer aquele que é comprado, que é adquirido. Nos seus ensinamentos conservam-se aquele que no português é conhecido como o manual para a vida. Bom, eu vou falar para você sobre 5 lições baseadas nesses ensinamentos do Epicteto. O primeiro, coloque a sua energia, o seu foco naquilo que está sob o seu controle. A gente sempre vem falando, quando se trata de estoicismo, que existem essas duas caixas, né? Vamos dizer assim, aquela que tem aquilo que você pode controlar, aquilo que depende de você, e a outra caixinha de circunstâncias que não dependem. Se você ficar focado naquelas circunstâncias que não dependem de você, você não vai crescer, você vai ficar moribundo, você vai ficar irritado e não vai chegar a lugar nenhum. Então, coloque o foco naquilo que você pode controlar. E o que você pode controlar? As suas ações, as suas escolhas, os seus pensamentos e a maneira como você vai reagir às circunstâncias. Por exemplo, você não tem controle sobre as circunstâncias externas, a opinião de alguém, o que as pessoas pensam de você, o que elas falam de você. Agora, você tem controle absoluto sobre a maneira como você vai reagir a isso. Porque muitas pessoas acabam com o dia simplesmente porque ouviram alguém falando algo delas, ou porque simplesmente se depararam com uma situação que não gostaram, e aí praticamente elas já deixam para lá serviço, trabalho, já abandonam tudo. E Epicteto está dizendo, para você ser feliz é importante que você coloque o foco naquilo que você pode controlar. Você não pode controlar a língua das pessoas, mas a energia que você coloca nisso. É a primeira lição. A segunda lição, nós, seres humanos, não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que nós temos delas. Ou seja, geralmente o que se causa muito sofrimento na vida das pessoas é como elas interpretam os acontecimentos. Se algo sai do seu controle, algo ruim acontece no seu dia a dia, de repente, boa parte do seu sofrimento estará pautado no significado que você dá a isso. Quantas pessoas já perderam a cabeça por causa de uma briga de trânsito? Ou então porque um objeto não estava onde é que ela queria que estivesse ali dentro de casa e aí perde completamente a paz interior. Então veja só, é colocado um significado absurdo em coisas que de repente não tem significado nenhum. Então basicamente o que Epicteto está nos dizendo é que é importante a gente mudar a perspectiva em relação aos acontecimentos, senão você vai ficar colocando valor em tudo e aí automaticamente você vai começar a viver muito ansioso, como acontece nos dias de hoje. Um bom remédio para lidar com a ansiedade é você aprender a lição número 1, que é focar apenas naquilo que está sob o seu controle e fazer da melhor maneira possível. E a número 2, você entender que na verdade o que te fere, o que te machuca não é a coisa em si, mas a perspectiva, a interpretação que você faz de tudo isso. A terceira lição, é preciso treinar a sua mente para as adversidades, tendo consciência que as adversidades, elas virão. Ninguém conseguirá passar aqui por essa vida sem ter que lidar com problemas, com aflições, com dores emocionais, com sentimentos de abandono, de tristeza. Em algum momento você vai se deparar com algo que você não almejava. Alguma adversidade vai bater na porta da sua casa e é importante você então aprender a treinar a sua mente para isso. E como é que você treina a sua mente para isso? Entendendo que as coisas não sairão sempre como a gente deseja. Quem dera se fosse assim, da maneira que eu planejei, do jeito que eu quis, se tudo acontecesse de acordo com os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas petições, seria a melhor coisa do mundo. Mas se eu projetar isso na minha vida, achando que tudo vai dar certo para mim o tempo todo, eu serei extremamente frustrado e infeliz. Por isso que ele fala o seguinte, olha, é importante que você entenda que o mundo tem um fluxo e que as coisas são como elas são. Não adianta você ficar desejando que tudo saia do jeitinho que você quer. Desejo que o mundo siga o seu fluxo e é você que vai se adaptar a ele. É você que vai diante das circunstâncias e ressignificando toda a sua caminhada o tempo todo, porque a gente precisa fazer isso praticamente
todos os dias, ressignificar a nossa caminhada, levantar quantas vezes for necessário, porque várias vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente é derrotado, a gente perde, a gente sofre, e aí nós precisamos nos erguer e tentar mais uma vez. De tanto tentar, uma hora a gente vai conseguir. E lição número 4, saiba que tudo é material e que não se deve apegar às coisas materiais. Até, ele cita no seu livro, até o próprio filho. Ele fala, olha, quando você beijar o seu filho, saiba que você está beijando uma pessoa que amanhã pode não existir mais. Ou seja, é uma lição realmente ruim, dolorida, mas é real. Quantas pessoas que acham que tudo é para sempre? Não é, por isso que quando você entende que a matéria é matéria, que vai passar e que em algum momento a gente vai perder ou a gente também vai embora, a gente vai aproveitar cada momento sabendo que existe uma impermanência na nossa vida. Ou seja, as pessoas são passageiras, as coisas são passageiras, e isso nos ajuda, inclusive, a valorizar aquilo que nós temos, enquanto nós evitamos ter um apego excessivo ou um sofrimento absurdo quando a gente perder. E a última lição, ele diz, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Você está lembrado que a gente vem falando sobre essa questão daquilo que não está sob nosso controle, de como nós interpretamos tudo, da mesma maneira com a gente. Nós nos preocupamos muito às vezes quando as pessoas pegam alguma coisa que não é nossa, invadem a nossa casa, mas e quantas pessoas que estão invadindo a nossa mente? Isso, e tirando, perturbando a nossa paz. Às vezes você se sente numa guerra interior muito grande simplesmente porque alguém não gosta de você. Você está entendendo como a gente acaba sendo escravo disso? Ele está dizendo, olha, é necessário que todas as pessoas sejam responsáveis com as suas emoções. Não deixe a sua mente virar uma lata de lixo onde todo mundo joga o que quer e você fica remoendo, alimentando aquilo todo dia. De maneira nenhuma. Seja responsável com os seus sentimentos, com as suas emoções. Você não pode controlar as pessoas, mas você pode reagir àquilo que elas fazem com você. Então são apenas algumas rápidas lições nesse nosso primeiro vídeo do desafio de estar lançando aqui sobre os 10 anos, 10 temas que foram tratados nesse canal e que trouxeram uma grande repercussão. Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, é importante para a gente continuar expandindo o material, expandindo a nossa consciência.